Olá meus amigos, esse aqui é o canal JFluBelis e se você gosta de vídeos com análises, informações e curiosidades do Fluminense, se inscreva aqui no canal. Boa tarde, gente. Boa tarde, Nino. Vamos dar início à coletiva do Nino. Vou fazer aqui duas perguntas dos sócios para você, tá? Nino, o Fluminense vem em boa crescente há uns 2 anos, mas sempre esbarra nas questões físicas dos jogadores. Esse ano parece que as coisas estão se encaixando. Você acha que essa boa parte está relacionado com a periodização, meu Deus do céu, que o Departamento de Fisiologia e Preparação Física vem fazendo com vocês? A gente tem um ótimo grupo na área da fisiologia e da preparação física. A gente precisa realmente ressaltar o trabalho deles porque é um trabalho espetacular. E o fato de a gente ter algumas lesões nos anos passados não significa que o trabalho deles não estava sendo bem feito. A gente enfrenta um calendário muito congestionado pela pandemia, diversas coisas que aconteceram nos últimos anos. A gente enfrenta muitas viagens no Campeonato Brasileiro e um espaço muito curto de um jogo para outro. Então tudo isso coopera com que as lesões aconteçam, com que os desgastes sejam maiores, mas eles realmente têm nos ajudado muito e feito de tudo para que a gente esteja sempre em campo. Essa pergunta ela foi feita pelo Leonardo Medeiros Vieira, do Plano Arquiba Família Niterói. Vamos agora à pergunta do Breno Inquim Jordão, Arquiba 60, Toda a Terra, São Mateus, Espírito Santo. Nino, vocês, jogadores, acompanham as mobilizações que fazemos em outros estados para ver o Fluminense? A galera do Espírito Santo tem dado um show nas caravanas. O que você acha de jogos nesses estados que acompanham um pouco de perto o nosso tricolor? Temos acompanhado sim, a gente fica muito feliz com a mobilização da torcida, com o apoio que eles têm nos dado em todos os estádios que a gente joga. A gente acompanha que os ingressos têm sido esgotados com uma certa frequência. E a gente fica muito feliz da torcida tá vindo com a gente, está comprando a nossa ideia, está acreditando no nosso time. A gente espera que essa harmonização entre time e torcida continue, porque os frutos que essa relação tende a dar são muito bons. Boa tarde, Nina. Aqui é o André, canal Sentimento Tricolor. Sem sombra de dúvidas, a torcida tricolor está bastante ansiosa e com temor que chegue uma proposta aí de um clube do exterior para a tua saída. É a terceira temporada que você está no Fluminense, hoje você é o capitão do time, e eu acho que é pela primeira vez você está num elenco que realmente tem condições de conquistar grandes coisas no Fluminense hoje, Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil. Isso tem um peso na hora da tua decisão, caso chegue uma proposta do exterior, o fato de você ser campeão e se imaginar lá no final do ano, levantando aí a taça do Campeonato Brasileiro ou da Copa do Brasil pelo Fluminense? Boa tarde, né? Eu enxergo isso com muita naturalidade. Eu estou há 3 anos e meio no clube e eu entendo que esse seja o meu melhor momento, assim, individualmente e desde que eu cheguei no Fluminense em 2019, o melhor momento, assim, do clube, desde que eu cheguei, obviamente, de harmonização, de organização, de elenco. Então eu enxergo que a gente venha numa crescente e acredito que seja natural que a gente acabe sendo valorizado pelo nosso trabalho, pelo Sr. Diniz. Quando ele chegou, ele disse que o objetivo dele era fazer com que o coletivo ficasse forte para que o individual fosse valorizado. E eu acredito que isso vai acontecer cada vez mais, que outros nomes vão estar cada vez mais em evidência. Eu estou muito focado aqui no Fluminense, eu sempre deixei muito claro que eu sou muito feliz aqui, muito grato pela oportunidade de vestir essa camisa. Eu tenho uma relação muito boa com o presidente, com os funcionários, com todos os jogadores. Então eu realmente enxergo isso de uma maneira muito boa, somente que a gente está vivendo, e o meu foco tem sido só que esse momento continue, que a gente continue crescendo, porque realmente eu enxergo a gente com a possibilidade de título sim, claro, etapa por etapa, mas sempre acreditando que a gente pode ser campeão. Nino, boa tarde, Vitor Lessa, das Globo CBN. Nino, ontem à noite, o Cássio, no Bem Amigos, deu uma boa opinião e disse que o Fluminense, na opinião dele, joga o melhor futebol hoje do Campeonato Brasileiro.
Queria saber se você concorda com isso, se realmente vocês aqui dentro também têm essa visão. É claro que jogar bem, o ideal é que venha acompanhado de resultados, que é o que está acontecendo também. Eu queria saber se você concorda. E a gente sabe que houve um contato do Fenerbahçe com seus empresários. Queria saber se chegou alguma coisa a você, se chegou alguma proposta, porque a torcida obviamente fica preocupada se existe essa possibilidade ainda de você deixar o Fluminense no meio dessa temporada. Obrigado. Boa tarde, Vitor. Eu acredito que a gente tenha potencial para ser a melhor equipe do país, mas eu acho que a gente precisa melhorar e crescer, continuar crescendo jogo a jogo. Eu acho que nesse processo é natural que a gente em algum momento venha oscilar e a gente precisa saber que a verdade está sempre aqui, né? Que as vitórias não querem dizer que tá tudo certo, as derrotas também não vão dizer que está tudo errado. Eu acho que a gente tem que ter muita cabeça no lugar para saber que é um começo de um trabalho do professor Diniz e que a gente precisa, mesmo em meio às marés boas, como a gente está vendo agora, saber que a gente precisa continuar com o pé no chão e melhorando jogo a jogo. Mas eu acho que a gente tem um potencial para, se tudo der certo, se a gente continuar focado, daqui a um tempo talvez ser a melhor equipe do Brasil. Em relação à proposta, a maioria das coisas que eu sei foram as coisas que vocês acabaram noticiando. Faz uns 10 dias que eu não converso com os meus agentes. E a última vez que eu conversei, eu fiquei sabendo de uma possível proposta ou interesse. Desde então, isso é tudo que eu sei. E eu prefiro que seja assim, porque a gente tem jogos muito importantes aqui pra frente. E a nossa cabeça tem que estar aqui no Fluminense sempre. Boa tarde, Nino. Boa tarde a todos. Flávio Vinick, do SBT. Vocês estão em duas frentes aí, né? Brasileiro e Copa do Brasil. Agora é hora de pensar na Copa do Brasil, esse jogo contra o Fortaleza, fora de casa. Queria que você falasse das dificuldades de jogar lá no Castelão. O gramado tem gente que reclama. Vocês já jogaram lá pelo Brasileiro e ganharam. Queria que você fizesse assim, um paralelo das possibilidades de título nos dois campeonatos. Se na Copa do Brasil é mais palpável pelo fato de dependerem só de vocês, né? No Brasileiro, mal bem, vocês têm que ali, tem muita água para rolar, mas tem que secar quem está na frente. A Copa do Brasil não, só depende do Fluminense. Então, falasse da comparação para chegar ao título da Copa do Brasil brasileira, a dificuldade desse próximo jogo contra o Fortaleza lá. A Copa do Brasil, por ser menos jogos, é claro que parece estar mais próximo, né, da gente. Brasileiro, um tiro mais longo aí, 19 jogos. Em todas as competições o caminho é manter a constância, é encarar todo jogo como uma final, como uma decisão. Eu acho que só assim a gente vai conseguir conquistar o título que for, e a gente já tem uma decisão contra o Fortaleza. Uma equipe muito organizada, com ótimos jogadores, com um treinador que já está há um tempo, né, implementando a filosofia dele, num estádio que é sempre muito difícil de jogar. A última vez que a gente teve a oportunidade de jogar lá choveu muito, então a gente acabou não tendo noção como o gramado estava, se estava regular ou não, a bola muitas vezes estava parando por causa da chuva. Mas eu já joguei lá com um gramado bom e já joguei lá com um gramado não tão bom assim, a gente não sabe como que a gente vai encontrar. Mas a gente sabe que a gente vai encontrar um clima de uma torcida que vai querer empurrar o tempo todo o time, e a gente precisa estar focado nisso, concentrado, para que a gente possa trazer um bom resultado de lá para decidir o segundo jogo em casa. Boa tarde, Nino. Você acabou de falar que esse é o melhor momento do Fluminense desde que você chegou, e a gente também está vendo o resultado dentro de campo, né? Uma sequência de jogos sem perder. Você, como liderança, como capitão do time, para você, quais são os fatores que explicam essa liga, né, que a equipe deu desses jogos, sei lá, desses 20 jogos para cá? Eu cheguei em 2019, né, em fevereiro de 2019, e o presidente Mário, ele entrou no meio daquele ano, acidentemente, e a maior parte do tempo que eu passei no Fluminense eu passei com ele, e eu enxergo a trajetória dele muito parecida com a minha, assim, de uma crescente constante. Eu acho que quando se tem tempo para trabalhar, né, em todas as funções, a probabilidade é que o seu trabalho seja sempre numa crescente, você esteja sempre crescendo. E eu enxergo assim, eu vejo que o elenco de 2019 para 2020 ele foi se encorpando durante todo o processo, né? A gente conseguiu ter uma continuidade na medida do possível, e acho que todas essas coisas cooperam, né,
A chegada de jogadores muito experientes esse ano, jogadores acostumados a título, né, a mescla que a gente tem com o Xerém, que sempre revela jogadores de ótima qualidade. Eu acredito que essa organização e essa harmonização no clube como um todo tem cooperado para que esses resultados aconteçam e para que seja cada vez mais visível. Então eu vejo numa crescente assim, eu acredito que essa crescente ela vai continuar e isso me deixa individualmente muito otimista, né, pelo nosso futuro aqui no Fluminense. Eu acredito que a gente tem tudo para ir crescendo cada vez mais como grupo e instituição. Claro que a história do Fluminense já é enorme, mas de 2019 para cá eu enxergo assim, uma organização maior. Essa é a palavra, e mais organizado agora. Nino, boa tarde. Pega carona na pergunta do colega e insistir mais um pouco. Você falava que o trabalho do Diniz foca o coletivo para que individualmente os jogadores possam crescer, se destacar, como está acontecendo com vários, você inclusive. Daí, inclusive, o interesse de outros clubes por você. Mas você ser capitão é uma coisa também sua, né? Uma oportunidade, um momento e uma característica sua, independentemente de um bom futebol nesse momento ou não. É da tua liderança, é da tua característica. E eu queria que você falasse um pouco sobre essa sensação, sendo capitão do time, e essa possibilidade que os torcedores estão agora mais eufóricos do que nunca, com um título ainda nessa temporada, você como capitão podendo erguer essa taça, se esse título vier, e como isso pesa aí na tua decisão pessoal de continuar ou não no clube. Ser o capitão para mim é uma honra muito grande. Eu tive 2 anos de escola com o maior capitão que eu pude conhecer e conviver, que é o Fred. Acredito que o fato de eu começar a ser o capitão da equipe aconteceu de maneira muito natural. Claro que a gente sempre tem um desejo, mas foi algo que eu não sonhei, que eu não botei como objetivo pessoal, simplesmente aconteceu. E o Fred foi muito importante para isso. Foi uma das pessoas que pesaram muito para que eu fosse o sucessor dele, né, na braçadeira de capitão. Substituir ele nesse posto de líder é muito difícil para mim, mas eu tenho tentado colocar em prática tudo que ele me ensinou e a gente tem muitos outros líderes no grupo, o que facilita muito. O Fluminense brigando por título, eu acredito que também é muito natural. Há 3 meses atrás ninguém nos colocaria, né, postulantes ao título, mas o nosso trabalho tem feito com que as pessoas acreditem em nós e eu acredito que nesses momentos a atenção tem que se redobrar, porque a gente só chegou aqui graças ao que a gente tem feito e os títulos eles só vão acontecer se a gente permanecer na mesma pegada, com a mesma concentração, com a mesma humildade que a gente sempre teve. Então eu acho que esse é o caminho e com certeza eu tenho o sonho de um dia levantar a taça. Seria um momento muito especial na minha carreira e eu acho que é o sonho de todo jogador. Nino, ouvindo você falar assim, sobre ser campeão, é difícil a gente ouvir o discurso exatamente assim, de jogadores, de equipes, enfim, porque de uma forma geral há um certo receio, né, de entender e de ter consciência de onde esse time pode chegar e anunciar e por tudo que isso pode gerar hoje, com rede social, enfim. Mas ouvindo você falar, me remete muito ao vídeo que acabou viralizando do Diniz depois do jogo contra o São Paulo, em que ele dizia muito isso. Ele falava, a gente pode ser campeão, e me parece que é um discurso do grupo, de uma forma geral, que vem dele. Eu queria primeiro ouvir de você sobre isso, assim, sobre vocês conversarem muito, e isso, a partir do Diniz, ter uma realidade hoje para vocês, que o grupo já entende que pode sim ser campeão e não tem problema falar disso, e insistindo na proposta do Fenerbahçe. Só queria que você dissesse se, por acaso, em algum momento Jesus procurou, porque a gente sabe que ele faz isso e não é a primeira vez que ele vai atrás de você. Então, se seja nessa ou na vez anterior, se em algum momento você recebeu uma ligação dele. Eu acredito que o discurso esteja sincronizado porque realmente é o que a gente acredita, né? A gente realmente acredita muito no nosso grupo, no nosso trabalho, no trabalho do professor Diniz. Mais uma vez, quero ressaltar que o que nos trouxe até aqui, o que
nos tem feito sair com as vitórias nos jogos é a nossa humildade, é o respeito ao adversário, ao saber que cada jogo é muito importante. E nesses momentos não vai ser diferente, por mais que a gente continue crescendo jogo a jogo, a nossa essência ela vai ser sempre de um time humilde, de um time que luta, que se entrega dentro de campo. Só assim nós vamos conseguir chegar aos títulos que a gente acredita que nós podemos conquistar. Em relação à proposta, como eu falei, há uns 10 dias atrás, mais ou menos, que foi a última vez que eu falei com meus agentes, eles falaram de um interesse, né, do Fenerbahçe e que podia chegar uma proposta. É tudo que eu sei, as outras coisas eu fiquei sabendo porque vocês postaram. E essa é a mesma resposta que eu dei para o meu pai quando ele viu a notícia de vocês, porque é realmente tudo que eu sei de um interesse que houve há 10 dias atrás. Boa tarde, Nino. Maicon Ribas do Cariocados, tudo bem? O Fluminense tem um elenco bem equilibrado, tem jogadores de ótima qualidade em todas as posições. E assim como no ataque, todo mundo precisa de um bom parceiro e tem a preferência de um parceiro de ataque. Na linha defensiva também não é diferente. Minha pergunta é a seguinte: todas as opções que tem no elenco da zaga, existe algum companheiro que encaixe melhor com o seu perfil de jogo? Você se sente mais à vontade em estar jogando? E para finalizar, na seleção ainda tem algumas vaguinhas abertas na zaga. Será que uma dessas pode ser sua? Eu acredito que não. Eu não colocaria um parceiro assim que encaixe mais, porque eu enxergo que a nossa força tem sido a força do sistema, assim, né? Às vezes, quando a gente não toma gol, ou não perdeu, eu vi uma matéria que saiu que, às vezes que eu joguei com o Manuel, a gente não perdeu ainda. E as pessoas tendem a colocar atenção muito na dupla, mas a nossa força tem sido a força do sistema. Se vocês pararem para reparar, o Ganso roubou umas 2 bolas nesse último jogo que seria um contra-ataque para o Bragantino, e a gente não teve que correr para trás porque ele roubou. E tem sido o empenho de todos, de quando perder a bola, os atacantes voltarem, os adversários têm sempre que passar por 11 jogadores para fazer o gol. E eu acho que essa é a nossa força, independente de quem jogue, se eu jogo ou não. Eu acredito que essa força defensiva ela vai permanecer, porque o nosso sistema tem se empenhado muito em deixar o time protegido, em deixar o Fábio protegido. Então acredito que esse é o nosso diferencial, independente de quem jogue. Em relação à seleção, é um sonho, né? É um sonho que, claro, todo jogador alimenta. É uma Copa do Mundo chegando, né? E todos nós, quando crianças, sonhamos em jogar a Copa do Mundo. As coisas vão acontecer no momento certo e se tiverem que acontecer por causa do nosso trabalho aqui. E eu tomo as palavras do professor Diniz aí, que o nosso coletivo continue crescendo para que o individual apareça. Ok, gente, obrigado, Nino. Obrigado, gente. Vocês encerram a entrevista coletiva.